Boa noite, irmãos, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, graça e paz. A palavra de Deus está registrada na carta de Paulo a Efésios. Rapaz, arrumaram o ar-condicionado aqui, está frio aqui, viu? A cabeça está ficando gelada aqui. Mas vamos lá. O texto da palavra de Deus que está em Efésios capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 18, vamos ler a partir do verso 17, nós já falamos, já pregamos sobre o verso 17, mas eu acho interessante que nós possamos acompanhar. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por estarmos aqui, continue a falar ao nosso coração, agora através da meditação da sua palavra, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. O Éden veio salvar a gente, e nós estamos pregando ao ar livre no inverno, né? Muito bem. O texto da palavra de Deus que nós temos esta noite é um texto bastante interessante, porque quando Paulo fala que nós não podemos nos embriagar com vinho, ele está falando, sim, de bebida alcoólica. É isso que ele quer dizer. É exatamente. O problema que tinha lá é o mesmo problema que tem hoje. É o problema de bebida no meio da igreja. E isso é uma desgraça no meio da igreja, em todos os sentidos, e qualquer tipo de bebida, irmãos. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, não se embriaguem. Né? O pastor Neto sempre fala assim, as pessoas, não, pastor, mas eu bebo com moderação. Qual é a moderação? Esse é o problema. Qual é a moderação? Não existe moderação. Né? E é algo tão terrível que Paulo vem trazer para nós, mas, ao mesmo tempo, eu gosto até de pensar assim, que você, quando Paulo fala, você não se embriagar com vinho, Paulo está dizendo também, e isso é claro, não vou fazer vou fazer um paralelo aqui, mas é perfeitamente cabível esse paralelo, é que a gente não deve se embriagar com as coisas deste mundo também. Deixar que as coisas deste mundo entrem na nossa cabeça, no nosso coração, e venha destruir a nossa vida. E quando Paulo olha para nós aqui, ele fala o seguinte, olha, não se embriaguem com vinho, mas se deixem encher pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Deus sabe quer dizer, nós sabemos e aprendemos com Deus que a formação da igreja, a formação do povo de Deus, a formação do indivíduo como uma nova criatura, ela é realizada através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. É o Espírito Santo que opera em nós o novo nascimento. É o Espírito Santo que nos sela para o dia da redenção. É Ele quem nos ilumina para nós termos sabedoria e entendimento da palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos consola e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos batiza no corpo de Cristo. É Ele quem nos testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que habita em nós e que conduz as nossas vidas. É por isso que Paulo está dizendo que a gente precisa permitir esse encher-se do Espírito, precisa permitir que o Espírito Santo de Deus atue e tenha liberdade de transformar
todas as áreas das nossas vidas. Todas. Não simplesmente uma área da minha vida, não simplesmente a minha área, vamos dizer, espiritual. Não sei se a gente consegue dividir isso, mas Deus comanda a minha área espiritual, Deus comanda a minha área profissional, mas Deus não comanda a minha área sentimental. E isso é ruim, porque se Deus não trabalha em alguma área da nossa vida, essa área da nossa vida que não tem a autoridade do Espírito Santo para trabalhar, que nós deixamos ele trabalhar, ela está à mercê do diabo e do nosso próprio coração pecaminoso. É por isso que Paulo fala: deixe que o Espírito Santo atue em todas as áreas da sua vida. E é interessante porque quando ele fala, olha, ele faz essa comparação, né? Ele faz uma comparação, a semelhança entre estar cheio do Espírito ou você se embriagar, ou estar embriagado. E é interessante isso, porque se você fizer uma semelhança superficial, você vai entender que quando a pessoa está bêbada, nós dizemos que ela está sob a influência do álcool. Quando a pessoa está bêbada, ela está sob a influência do álcool. Mas quando o cristão está cheio do Espírito Santo, ele está sob a influência de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está atuando na vida dele. Se você observar que em ambas proposições há uma mudança de comportamento. Alguém que tem o costume de beber e ficar bêbado, o seu comportamento é um comportamento que nós sabemos que é um comportamento de desequilíbrio. Alguém que está cheio do Espírito Santo é alguém que está sob o controle do Espírito Santo. Alguém que está sob o controle da bebida é alguém desregrada, alguém desequilibrada, alguém que perde a vergonha, perde o pudor. Já alguém que está cheio do Espírito Santo, ele é alguém também que está desinibido, mas está pronto para fazer a vontade do Senhor. Ele não se intimida com as situações do mundo e com as pressões do mundo, mas ele está disposto a fazer o quê? A vontade de Deus. É interessante nós olharmos um contraste profundo em que esse descontrole que a embriaguez traz na vida do ser humano, ele é algo que vai trazer para ele tristeza, é algo que vai trazer para ele experiências terríveis na área do ser humano e vai mostrando a degradação do ser humano, enquanto aquele que está sob o controle do Espírito Santo começa a exercer o fruto do Espírito, porque o equilíbrio é exatamente um gomo do fruto do Espírito. Por isso que é importante nós, como igreja, estarmos atentos, por isso a gente sempre vai bater nessa tecla, não que o crente não possa beber. Nós, os pastores daqui da igreja, temos em comum é que ninguém pode beber. Ninguém. Porque se bebida realmente fosse bom, ele era proibido, não era proibido para menor de 18 anos. Então, a bebida, o embriagar-se com as coisas deste mundo, só traz dissolução de vida, de trabalho, de casamento, traz a dissolução dos relacionamentos com os filhos, com os pais, e o pior, traz a dissolução da comunhão com Deus. Toda pessoa crente que bebe, presta muita atenção nisso, toda pessoa crente que bebe, ele está sempre um passo atrás na sua comunhão com Deus. E, logicamente, na comunhão com a igreja. Toda pessoa crente que bebe, ele tem nele um viés de rebeldia. Toda pessoa crente que bebe, ele tem um viés de
descompromisso com Deus e com a igreja de Jesus. Toda pessoa que bebe, ele sempre vai achar um motivo ou uma razão para que ele possa beber. Toda pessoa que bebe permite que a bebida faça parte da vida dele, e não só a bebida, mas ser intoxicado com as coisas deste mundo que está embriagando a vida dele, porque a bebida, irmãos, é só uma porta. A bebida é uma porta para a desobediência à palavra de Deus. A bebida é uma porta para a desobediência à autoridade constituída por Deus na igreja de Jesus. Sempre quando alguém se dispõe a se entregar para esses hábitos, ele está sempre longe da vontade do Senhor. E isso é terrível, porque, embora essas pessoas pensam ou entendem que são crentes, vamos dizer assim, porque um dia levantou a mão e aceitou Jesus, ela, então, através da graça, isso é permitido qualquer coisa, e você não pode questionar, porque ela é salva, porque ela um dia aceitou Jesus como Salvador. Não, eu conheço Jesus, eu conheço a palavra de Deus, eu sou salvo porque um dia eu tomei a decisão, mas é muito estranho, porque o discurso não condiz com a vida. Uma vez que a gente se entrega por esse caminho, aceita esse caminho, compartilha esse caminho, pior, não só aceita, mas apoia esse tipo de comportamento, é uma pessoa que nos parece que algumas coisas da Bíblia não batem. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas, o costume velho, ficou aonde? Ficou para trás. Tudo é novo pensamento. Tem aquele cantor Asaf Borba, quem conhece, lembra dele? Muitas das músicas que nós cantávamos, até ontem, pelo menos, né, era dele. E ele falou assim, quando ele aceitou Jesus, lá na década de 70, quando ele aceitou Jesus, ele tinha uma vida devassa, ele era um cara que tocava na noite, ele tinha uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. E quando ele aceitou Jesus como Salvador e Senhor, e ele foi lá na frente, o pastor orou por ele. Quando ele foi para casa, aí bateram na porta dele, era um amigo dele que tinha levado para ele uma maconha especial lá, pura, para ele fumar. E ele foi de ímpeto assim, para pegar aquela maconha. De repente, Deus falou na cabeça dele, não, isso não é para você mais. Acabou isso. A sua vida agora é outra. E ele não se apegou mais àquilo. Quando ele foi encontrar as amigas dele lá, que ele tinha o seu sexo livre lá, de repente, Deus fala para ele, isso não é mais para você. É interessante porque ele falou assim, ninguém precisou me falar isso. Não precisei de ir na escola bíblica dominical para que eu pudesse aprender isso. Deus falou isso no meu coração e eu nunca mais segui esses caminhos. E é exatamente isso, quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor, nós queremos deixar que o Espírito Santo quebranta o nosso coração. E alguém que caminha de mão dada com as coisas deste mundo, um crente que gosta da questão da bebida, gosta de estar nesse meio, desse tipo de comportamento, ele tem o seu coração embrutecido, endurecido, e isso vai trazer para ele comportamento de vergonha e de vexame. Mas quando alguém está na presença do Espírito Santo de Deus, isso é totalmente diferente. Quando alguém realmente permite que o Espírito Santo entre no seu coração, o comportamento dele muda. Ele não tem dificuldades. Ele não fica procurando, onde é que a Bíblia está dizendo que eu não devo fazer isso? Ele aceita. Ele aprendeu isso da palavra de Deus, está tudo certo. Eu não tenho problema em abandonar isso. Se é isso que me faz tropeçar, ou se é isso que faz o meu irmão tropeçar,
Então está tudo bem, porque Paulo ensina para nós, em Romanos capítulo 14, se eu comer carne sacrificada a ídolos, ou se beber vinho, pode acontecer de fazer o meu irmão tropeçar, eu nunca mais vou fazer isso. Por isso que nós somos chamados para a liberdade. Nós não estamos presos a esse tipo de comportamento. Deus nos livra disso para que nós possamos fazer a escolha certa. E pensando assim, o apóstolo Paulo, então, vai listar para nós alguns benefícios de estarmos cheios do Espírito Santo. E qual é o resultado disso? O primeiro resultado de estar cheio do Espírito Santo é a comunhão com os irmãos. É a primeira coisa. A primeira coisa que a pessoa aprende é que Paulo vai dizer, olha, falando entre vós com salmos. Significa que o contexto aqui é um contexto de comunhão cristã, é um contexto em que nós estamos juntos como igreja, pensando junto a igreja, pensando junto a comunhão, abandonando todo o espírito de amargura, de inveja, de ressentimento. Nada pode atrapalhar essa comunhão com a igreja, e nós vamos viver aquilo que o salmista vai falar no Salmo 95, verso 1. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, juntos, comunhão, celebrando a Deus, celebrando a nossa salvação, ter a alegria de estarmos juntos como igreja, em comunhão. Paulo nos ensina, então, que nós precisamos permitir que o Espírito Santo possa encher o nosso coração, para que nós possamos estar unidos em comunhão. E é muito interessante, porque quando alguém está cheia do Espírito Santo, nós aprendemos que é o melhor remédio para acabar com a divisão que existe dentro da igreja. Enquanto alguns apoiam o comportamento do mundo e questionam o pastor, questionam o professor da escola bíblica dominical, que por que eu não posso isso, por que eu não posso aquilo? Quem está cheio do Espírito Santo, meu amigo, se eu usar a camisa amarela ou usar a camisa do Palmeiras, vai te escandalizar, nós vamos perder a comunhão? Eu jogo a camisa do Palmeiras fora, porque isso é besteira. Se tomar vinho, vai atrapalhar a nossa comunhão, vai haver divisão entre nós. Se eu posso escandalizar alguém, eu nunca mais vou fazer isso, porque o que importa realmente para a minha vida como cristão, cheio do Espírito Santo, é que nós possamos andar juntos na presença do Senhor. É isso que importa. Quando nós estamos na presença do Senhor, não há divisão, e o enchimento do Espírito é o remédio de Deus para toda sorte de divisão na igreja. Olha o que Paulo vai falar aos Coríntios, e a carta aos Coríntios é um tratado para resolver exatamente isso, o problema de divisão. Olha o que ele diz: eu, porém, irmãos, não pude falar com vocês como a pessoas espirituais. Veja só, Paulo não pôde tratar a igreja de Corinto como uma igreja de gente espiritual, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? E é exatamente isso a nossa chamada. É nós compreendermos a palavra de Deus, que ela vem pelo Espírito Santo, e a partir do momento em que nós somos cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo, então, tem plena liberdade de nos abençoar e nos orientar, então nós começamos a compreender essas coisas. E isso vem pelo Espírito Santo. Alguém que não tem o enchimento do Espírito Santo, que não permite o Espírito Santo conduzir a sua vida, ele não tem entendimento. Ele vai sempre discutir. Ele vai sempre rebater. Ele vai sempre dizer que o seu comportamento é aceitável.
ele sempre vai achar, vai procurar um texto isolado para poder apoiar a sua conduta pecaminosa. Mas alguém que se dispõe a ser cheio do Espírito Santo, ele está disposto a pagar o preço que for necessário para que possa haver comunhão com a igreja. Em segundo lugar, o segundo resultado de estar cheio do Espírito Santo é a adoração a Deus. Ele vai dizer no verso 19b, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. O crente cheio do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo e alegria. Aquele que tem o Espírito Santo no coração, não são as circunstâncias externas que o faz louvar a Deus. Não importa o que está acontecendo. O seu coração é um coração de adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Quando é que eu adoro em espírito e em verdade? Quando eu digo não ao pecado. Quando eu digo não à mentira. Quando eu digo não à pornografia, cada ação minha, dizendo não ao pecado, à ação pecaminosa da minha natureza humana, eu estou adorando a Deus. Adorar a Deus é fazer a vontade do Senhor e se alegrar, porque sabe que a sua vida está cheia do Espírito. E o Espírito está dizendo, é isso aí. Muito bem, continua assim. É difícil, é complicado, mas eu estou aqui para te abençoar, para segurar você, para animar você, para que você continue fazendo a coisa certa. Mas é preciso entender que nós não podemos confundir entusiasmo com emocionalismo. Aquele que adora a Deus, não adora só da boca para fora. Aquele que adora a Deus tem a sua vida transformada dia a dia, conscientemente. Não é emocionalismo. Não quero dizer que não tem emoções, é claro que tem. Sempre quando Deus nos toca através do seu Espírito, nós nos emocionamos. Mas não podemos cair no emocionalismo, mas ter ações concretas, verdadeiras, de vidas transformadas pelo Espírito Santo. O culto é cristocêntrico. Jesus está no centro. A Ele toda a honra, todo louvor, toda a glória. Nós não merecemos nada, essa é a consciência do adorador. Faço o que faço, porque Deus me conduz através do seu Espírito a fazer o que eu tenho que fazer. Assim nós podemos realmente ter uma vida de louvor e de adoração a Deus. Em terceiro lugar, o resultado de estar cheio do Espírito Santo é gratidão. Ser gratos a Deus. Você está aqui nessa noite, agradeça a Deus. Você está participando da internet, agradeça a Deus. Você está aqui não porque as suas pernas te trouxe, mas porque o Espírito Santo te conduziu até aqui. Para que você possa louvar a Deus, para que você possa orar, para que você seja edificado através de toda a liturgia do culto que está acontecendo aqui. Paulo vai dizer, dando sempre graças por tudo ao nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante nós compreendermos que quando Paulo fala em por tudo, sempre dar graças por tudo, não quer dizer, é preciso entender isso, eu não dou graças a Deus porque eu sou tentado. Não, não é isso. A verdade que Paulo está dizendo é assim, é que em tudo, em toda situação, nós podemos louvar a Deus, porque até no momento de dificuldade, até no momento da doença, até no momento da tentação, nós sabemos e que podemos confiar em Deus e que Deus vai estar cuidando, Deus vai estar nos abençoando, Deus vai estar nos fortalecendo e nós vamos poder vencer as lutas que nós temos enfrentado todos os dias. Porque Paulo mesmo vai dizer para nós que nós já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então sabemos que todas as coisas, que por mais que o diabo queira colocar situações para nos destruir,
para nos afastar de Deus, para não termos comunhão com Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós compreendemos uma verdade profunda, que Deus tem muito mais disposição de nos abençoar do que o diabo de nos amaldiçoar. Por mais que o diabo queira destruir a igreja de Jesus, Jesus está presente para guardar e proteger a sua igreja. Mas para isso nós precisamos estar conectados intimamente, cheios do Espírito Santo, permitindo que Ele atue em nossa vida. E, finalmente, o quarto resultado de estarmos cheios do Espírito Santo é submissão a Deus e submissão ao próximo também. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa altiva, não é uma pessoa arrogante, não é uma pessoa soberba. Ao contrário, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, carrega o caráter de Cristo. Uma pessoa humilde, uma pessoa que está submissa à vontade do Senhor e tem uma atitude mansa, uma atitude humilde de coração, uma atitude de paz. Daquilo que depender dele, ele terá paz com todos os homens, porque esta é a orientação do Senhor para a igreja de Cristo. Aqui nós vamos aprender também que o segredo de manter a comunhão com alegria na comunidade era uma ordem e uma disciplina que vem da submissão espontânea uns para com os outros. Às vezes nós, infelizmente, encontramos e vemos pessoas que não querem se submeter de forma alguma àquilo que a palavra de Deus coloca. Não quer se submeter à autoridade constituída pelo Senhor que tem colocado na igreja de Jesus. Falo dos mestres, dos pastores, dos diáconos, sempre há uma posição contrária, mas uma vez que nós nos enchemos do Espírito Santo, o Espírito Santo nos submete a toda a autoridade constituída pelo Senhor em nossa vida. E isso é bênção para nós. Isso é bênção para a nossa família, isso é bênção para cada indivíduo. Por isso que Paulo vai dizer, lá em Efésios, que nós já estudamos e já pensamos, Efésios 4, do verso 4 ao verso 6, que Paulo fala sobre a unidade do Espírito. E ela só pode acontecer se eu compreender e não ter um conceito mais elevado de mim mesmo. Mais do que devo ter. Cada um de nós temos a nossa importância no reino de Deus. Ninguém aqui é melhor que ninguém. A única pessoa melhor que tem aqui é Jesus. Somos todos iguais. E temos todos que nos submeter ao nosso Deus. Por isso que Paulo vai dizer, há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança pela qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós só podemos ter esses resultados na nossa vida se nós permitirmos que o Espírito Santo tome conta de todas as áreas da nossa vida. Vamos abandonar este mundo. Não vamos mais nos embriagar com vinho e nem com aquilo que o mundo oferece. Mas vamos nos encher, vamos cobrir a nossa mente e o nosso coração com as coisas lá do céu e abandonar as coisas deste mundo para que a nossa vida seja uma vida abençoada e dentro da vontade do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, quero orar com você. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por este momento de comunhão, obrigado a Deus, porque o Senhor, através do Teu Espírito Santo, quer nos transformar cada dia, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a andar dentro da Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz e que nós possamos, ó Deus, humildemente nos submetermos à autoridade a quem o Senhor constituiu, porque é bênção para a nossa vida, para que nós possamos, ó Pai querido, a cada dia podemos passar pelas dificuldades deste mundo, ó Deus, protegidos pelo Teu Santo Espírito.
Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe.